Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Você sabia que a história do bordado origina-se com o bordado em ponto cruz? Alguns registros históricos contam que o bordado começou na pré-história, no tempo em que os homens moravam nas cavernas, e o ponto cruz ele era usado na costura das vestes, que eram feitos de peles de animal. Você já deve saber que as agulhas eram feitas de ossos e no lugar das linhas eram usadas tripas de animais ou fibras vegetais. Mas por que eu tô te contando tudo isso? Porque o nosso assunto de hoje é linhas de bordado. E eu acho sempre interessante trazer aqui para vocês um pouquinho mais além da técnica ou da costura. Você sabia que apesar do bordado ser super antigo, o bordado computadorizado, ele nasceu somente na década de 80, ou seja, as bordadeiras chegaram na década de 80. E aí, gente, eu já trouxe algumas informações aqui para vocês quando eu ensinei o porta-celular mais porta-cartões, e aí eu falei para vocês que o celular é da década de 80. Ou seja, a bordadeira chegou junto com ele. Então, ó, vamos parar aí para fazer um cálculo bem simples. Se a bordadeira, eu não encontrei o registro assim exato, tá? Só tá falando na década de 80, a gente tá em 2022, a gente tem aí 40 anos de bordado eletrônico, ou seja, é super novo, é um bebezinho. Eu tenho 37, então praticamente nasci junto com o bordado. Mas a gente não vai bordar hoje, a gente vai usar a linha de bordado para outra função. Lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e se você ainda não me segue por lá, aproveita para me seguir, é @farolzinhaatelier, e surgiram muitas dúvidas, porque um dia costurando aqui no ateliê, eu sempre estou dividindo o meu dia a dia nos stories do Instagram. E aí eu falei que eu sempre costuro com linhas de bordado. E aí surgiram várias perguntinhas e eu vou aproveitar para respondê-las e para ensinar você a costurar com linha de bordado nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Atelier. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com o Léo Bordados. Então se você quer aprender a como costurar utilizando linha de bordados e todas as dicas, vem comigo! Ó, pessoal, e antes da gente começar a nossa aula, lembrando que aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando para vocês o site do Léo Bordados e também o meu cupom de desconto para você garantir os seus descontinhos aí na sua compra. Uma das primeiras dúvidas que surgem: Eliane, dá para costurar na máquina de costura doméstica? Não estraga a máquina? E sim, dá para costurar tanto na máquina de costura doméstica como também na máquina industrial e não estraga a sua máquina, tá? E por que eu utilizo a linha de bordado para costurar? Primeira coisa, já coloquei aqui, ó, as linhas que eu mais utilizo para costurar. Tem aqui um cone de linha de poliéster. Esse daqui que é aquele fio 120, provavelmente você deve costurar com ele no seu ateliê. Esse fio aqui, ó, já faz bastante tempo que eu já não costuro ele mais na máquina doméstica, a não ser na bobina da máquina, mas eu tô preferindo colocar até a trilobal na bobina e também pode. Vou dar várias dicas pra vocês. Primeira coisa, por que eu gosto de costurar com a linha de bordado, que é a linha também 100% poliéster, mas ela é uma linha trilobal. Eliane, por que ela é chamada linha trilobal? Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ela é uma linha mais forte. E eu também tenho duas escolhas aqui na hora de costurar. Como eu trabalho com o enxoval de bebê, dificilmente eu troco a linha da máquina de costura. Eu consigo costurar a peça do início ao fim utilizando somente uma cor de linha. Isso é muito legal porque nos dá muita produtividade. E aí eu tenho duas linhas. Quando eu estou costurando tecidos claros, eu vou usar sempre as linhas cor off-white ou beijinho, areinha, seja como você queira falar, né? O off-white nada mais é do que sem cor, né? É uma linha meio que neutra, por isso chamada off-white. Mas, gente, é um antigo bege. Inclusive, eu até brinquei lá no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, não, o canal aqui, né, gente? Eu até brinquei lá nos meus stories que eu falei assim, ó, não me estica pra cobrar mais caro da gente. É que nem o vermelho, antes era Bordeaux, agora é o Marsala.
Então, assim, a comida chique agora é a comida gourmet. E a gente vai se adaptando aos novos nomes. Você concorda com isso? E aí, então, a linha Off-White, que é o bege, que é aquele tom palha, né? Que é aquele tom bem clarinho. Para costurar, eu gosto de utilizar ela. E aqui eu tenho 3 sugestões de tons para vocês, anota aí. Eu tenho aqui a 2075, eu tenho a 2078 e a 2182. Vou deixar por degradês de tons. Todas essas linhas que eu estou falando com vocês, vocês encontram lá no site do Léo Bordados. São linhas da Ricamare e são linhas que dão um brilho e resistência incrível ao nosso trabalho. E aí, por que eu comecei a trabalhar, a costurar só com linha de bordado? Porque assim, os insumos da bordadeira, eles já são os insumos mais caros. Por exemplo, enquanto hoje em dia você tá pagando aqui num cone de linha uma média de R$7, gente, eu tô falando isso aqui na minha região, tá? Uma média de R$6,90, esse cone de linha aqui é de 2.000 metros e a linha 100% poliéster. O cone de linha Trilobal, ele já é mais caro, inclusive no Léo Bordados é o melhor preço da internet. Ele é numa média, e eu não sei se atualizou o valor, mas uma média aí entre 14 e 16 reais. Talvez você entre no site e esteja até mais barato ou mais caro, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Só que, como vocês veem aqui atrás, eu tenho várias linhas e a gente precisa dessa variedade de linha para bordar. E aí eu parei para pensar o seguinte: eu vou ficar comprando dessa linha, várias cores, e vou ficar comprando dessa linha também? Se eu vou gastar 2 vezes, então o que eu pensei, eu vou começar a costurar também com a linha de bordado. Ah, mas essa linha é mais barata, você encarece o seu produto. Não, gente, porque assim, ela é mais barata, essa daqui, mas ela não dá o resultado que ela dá aqui. E a linha, quem é minha aluna lá dentro do curso Enxoval dos Sonhos, eu já ensinei lá dentro do curso a como precificar a sua linha de bordado. E aí você vê que a linha, assim, ó, é o menor custo que você tem dentro do seu trabalho. Então sai muito, muito barato, porque a linha rende demais. E aí também tem a questão. Esse cone, ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem também 4.000 metros. E aí, como que eu gosto de utilizar? A linha Off-White para todas as cores de tecidos claros. Como eu faço enxoval de bebê, a maioria dos tecidos que eu uso por aqui são tecidos claros. E aí eu deixei uma peça aqui para poder demonstrar para vocês. Essa é uma capa de caderneta, eu ensino essa aula dentro do curso Enxoval dos Sonhos também. E eu fiz toda essa peça utilizando a linha Off-White, sem precisar trocar. A não ser aqui nessas partes que vocês veem que tem bordado, mas toda a peça foi trabalhada utilizando a linha de bordado. E aí, gente, depois eu vou mostrar os detalhes também. Outra coisa, eu acho que vocês conseguem visualizar com facilidade aqui no vídeo. Qualquer coisa eu vou pegar um tom aqui mais colorido, porque pode melhorar. A linha de poliéster, 100% poliéster, ela não tem brilho. E a linha Trilobal, ela tem brilho. E esse brilho eu acho que faz total diferença no nosso trabalho. Outra coisa ainda mais importante. A linha de poliéster, ela é uma linha mais fraca, ó. Então eu vou pegá-la aqui, dei 2 voltinhas no meu dedo, ó, e eu arrebento ela com facilidade. Já a linha Trilobal, ela é uma linha mais forte. Então eu vou abrir aqui, ó, da mesma forma. Ó, vou dar 2 voltas no meu dedo e, ó, ela demora mais para arrebentar. Ou seja, você garante também maior qualidade no seu trabalho, na sua costura, porque ela é uma linha mais forte, tanto então que teremos um trabalho mais reforçado. E qual a regra para a linha da bobina? Eliane, posso usar a linha Trilobal na bobina? Sim, você pode. Na máquina de costura doméstica, no fio de cima, você pode usar até a linha de poliamida, que é aquela linha super forte. Mas na bobina existe uma regra. Você pode utilizar qualquer linha que arrebente na sua mão. Então, esse teste que eu fiz aqui, ó, arrebentou, ok, pode ir para a bobina. Não arrebentou? Não vai para a bobina. A gente tem aquelas linhas que é chamada linha 10, linha de pipa. Pode ir na parte de cima, mas na bobina, não. Não arrebentou na sua mão, não vai pro dedo. Ah, até arrebenta, mas eu tenho que forçar muito, meu dedo fica vermelho, machuca. Não vai pra bobina, ok? Então, essa é a regrinha. E aí eu vou mostrar pra vocês em mais detalhe aqui qual é o resultado que fica. E vou mostrar também a gente costurando o que precisa fazer, a tensão, como que funciona. Você vai ver que é super fácil. Então, aqui, ó, pessoal, todo esse trabalho, o matelassé,
A costura aqui do meu viés de tecido, todo foi feito utilizando a linha Off-White. Esse tom aqui, o 275, é o mais clarinho da Ricamari, você pode estar utilizando ele. Inclusive aqui, ó, na ovelhinha também utilizei ele. Essas matrizes também fazem parte do curso Enxoval dos Sonhos. E toda a minha peça, ó, por dentro foi construída utilizando a linha Off-White. E aqui a mesma coisa, ó, toda essa parte foi costurada. O que a gente com a linha Off-White. O que a gente ganha com isso? Produtividade. Porque na hora da costura, você ficar trocando de linha, isso faz com que você demore mais a concluir o seu trabalho. E aí tudo vai depender do seu gosto. Eu gosto dessa linha porque eu acho ela bem clarinha. E aí, ó, vocês conseguem ver, ó. O teste que você vai fazer é esse, ó. Vou pegar aqui alguns tecidos, tá? E aí, eu vou estar colocando em cima do meu tecido e sentindo, ó. O que fica mais imperceptível? Então, em todos os meus tecidos que são com fundo claro, ó, como vocês podem ver, até esse ele é colorido, porém ele é em tom suave, são em tons candy colors, que isso acontece muito no enxoval de bebê. Então, eu vou trabalhar inteiro utilizando esse tom de linha aqui. Ah, mas aí você falou da linha grafite também. Para que vai servir a linha grafite? A linha grafite a gente vai utilizar na costura quando a gente estiver utilizando tecidos de fundo escuro, tá? E aí eu também separei aqui, ó, vários tons, tá? Então eu tenho aqui o tom 2137, o tom 2133, o 2291 e o 2136. Qual eu prefiro costurar? Com esses dois mais clarinhos, tá? Mas só para demonstrar para vocês que tem aqui vários tons. Ó, essa peça aqui, ela é azul e aí, ó, essa é preta. A hora que você costura, a gente tem que lembrar que a agulha fura o tecido. E aí, ó, ele fica super imperceptível, mesmo o fundo desse tecido sendo preto, tá? Então, você sempre pode usar ou um tom de grafite ou um tom até de azul marinho. Eu prefiro o tom de grafite, tá? Porque eu acho que ele vai transitar melhor em todos os tons de tecido. Por exemplo, o tom de azul marinho ficaria muito bom nesses dois tons aqui de tecido. Só que se eu tivesse com tecido cinza, ele já iria ficar o tom mais escuro. Então, eu sempre prefiro estar utilizando o tom de grafite, tá? E aí, eu vario nesses dois tons. Tudo vai depender aqui de como tá as cores da minha peça. Mas o que eu mais uso é esse daqui, o 2137. Agora vamos aprender então a como costurar na máquina e como encher a nossa bobina. Aqui na bobina da minha máquina eu tenho uma linha, essa 100% poliéster que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, sem ser a trilobal. Você pode costurar tranquilamente com ela, aí eu gosto Off-White em cima e Off-White embaixo. E aí agora aqui eu vou ensinar vocês a como encher a bobina quando você estiver usando a linha trilobal, tá? A única coisa que você tem que fazer diferente é o seguinte, quando a gente passa aqui, ó, no tensor, a gente vai dar mais uma volta, tá? Por quê? Porque essa linha aqui, ela é uma linha mais escorregadia, então a gente precisa que ela esteja bem tensionada. Ó, passo aqui pelo meu buraquinho da agulha, dou umas 2 voltinhas, aperto aqui o tensionador, ó, e vou começar a colocar pra encher. Enrolou um pouquinho, essa parte aqui de cima, ó, eu corto, e agora é só deixar encher. Acabou aqui de encher a minha bobina, tá? Com a linha trilobal, então a gente consegue ver o brilho. Olha a diferença aqui, ó. Essa daqui é poliéster e essa é a trilobal. Aí, uma dúvida que eu sei que podem surgir de vocês. Olha, eu vou usar só a trilobal em cima e vou usar de poliéster embaixo, no avesso, tudo bem? Tudo bem, gente, sem problema nenhum. Aí, a de poliéster, você vai fazer a passagem normal aqui no tensionador, ó. Só passa aqui dentro, né, uma vez e vai encher a sua bobina. Por quê? Porque esse fio aqui, gente, ele não é escorregadio
como é o da linha de bordado, tá? Então, ele não precisa ter 2 vezes a tensão. É só na linha de bordado que você precisa fazer isso. Ah, eu tenho algumas bobinas aqui, eu não sabia, né? Eu já uso essa linha e eu tenho algumas cheias, mas eu fiz essa passagem só uma vez e agora eu desperdiço? Não, você pode continuar usando, mas talvez você tenha que ajustar um pouquinho aqui a tensão da sua máquina. E agora a gente vai fazer o teste costurando. Gente, ó, só vou fazer a passagem da linha normal aqui, tá? Ó, eu gosto sempre de levantar a agulha com o automático da minha máquina, porque assim, ó, aqui a lançadeira ela fica certinha na altura que ela deve. Passo aqui sempre, tá? Com a agulha e calcador levantado e vou passar aqui a minha linha. Feito isso, vou pescar a linha lá de baixo, ó, já peguei aqui e jogo aqui para o lado. E agora aqui é só hora de costurar. Agora eu sei que pode surgir uma dúvida. E a tensão? Gente, eu nunca precisei regular a tensão da minha máquina para utilizar a linha de bordado, tá? Então, se você precisar, na máquina doméstica, dificilmente a gente mexe na tensão da bobina. Principalmente as máquinas de lançadeira rotativa horizontal, como essa daqui, que você tem que desparafusar tudo. Enfim, na que é mecânica, que tem a lançadeira oscilante, a minha, fica mais fácil, né? Que você abre aqui e mexe aqui na bobina dela. Eu não preciso, nunca precisei mexer, ó, a tensão tá no 3. Mas se precisar, é você ir mexendo aqui, ó, aumentando um pouquinho a sua tensão. Mesmo quando eu coloco essa linha aqui, ó, eu não preciso também mexer na tensão. Eu vou costurar aqui e vou mostrar o ponto pra vocês. Primeiro eu tô pegando 2 tecidos pra poder aqui, ó, costurar e emendar, tá? Começo, sempre faço o retrocesso. Ó, vou costurar até o meu final. Ó, e solto. Ó, o meu ponto, ele fica bem bonito, tanto avesso como direito. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ó, aqui é o lado direito do meu ponto. A linha tá branquinha, então provavelmente vai ficar ruim pra vocês verem. Eu faço depois com a linha grafite também. E aqui, ó, tá o avesso, tá? Então, assim, ó, tá super tensionadinha, perfeito o meu ponto. Vou trocar aqui a minha bobina e vou colocar a linha de poliéster comum, tá? Pra vocês verem que não é a linha trilobal. Lembrando que a linha trilobal também é uma linha 100% poliéster. Ó, e agora eu vou costurar nela aqui. Gente, eu acho que eu falo tanto para minhas alunas: faz retrocesso, amarra o ponto no início e no final, que eu não sei mais costurar sem fazer retrocesso. Ó, então aqui tá a mesma costura feita com a linha trilobal na parte de cima e aqui, ó, com a poliéster na parte de baixo. E ela também ficou ótima, a tensão ficou ótimo o ponto. Ah, posso costurar camadas grossas como manta? Sim, normal, tá? Vou aumentar o ponto aqui pra facilitar a visualização de vocês, ó. Normal, tá? Ó, pode costurar da forma que você quiser. Ó, camadas, ó. Também tô utilizando aqui a manta R2, ó. E eu não precisei ajustar a tensão. Vai acontecer, às vezes, de você fazer algum ponto que você tem que ajustar a tensão? Sim, e aí você tem que ir observando. Aqui, ó, tá com a poliéster embaixo, tá? Eu vou voltar aqui para a minha trilobal. Vou costurar também para vocês verem. Ó. E mesma coisa, aqui, ó, esse zigue-zague feito em volta foi feito embaixo com a linha de poliéster e em cima também com a trilobal, ó. E aqui, ó, o meu ponto também ficou ótimo, ótima a tensão. Agora aqui, ó, eu vou fazer a passagem com a minha linha grafite, tá? A minha linha cinza aqui. Embaixo eu tô deixando a linha de bordado também, a trilobal. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa pra vocês poderem ver, tá? A tensão da minha linha. Agora vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha aqui, ó. Tô no ponto de 4 milímetros. Aqui atrás tá a linha de bordado. Olha como a gente consegue visualizar o brilho. Com ponto menor também fica ótima, tá?
Vou mostrar pra vocês. E é uma linha mais resistente, como eu falei. Ó, tá? Fica dessa forma. E aí, ó, vou costurar aqui o mesmo tecido que eu mostrei pra vocês, que é aquele tecido escuro, utilizando a linha grafite. E vou costurar também o tecido azul. Ó, aqui o tecido azul, ó, e aí é o seguinte, ó, tá vendo? Pra uma camada de tecido, vocês estão vendo que deu uma franzidinha no tecido, ó? Significa que a tensão está muito apertada. Então, ó, eu tenho que soltar um pouquinho a minha tensão. Então, eu vou mexer aqui na minha tensão para poder ajustar, porque tá com linha trilobal embaixo e também em cima, e o tecido aqui é só uma camada de tricoline. E aí já sentiu, então eu vou ajustar o meu ponto. É só um pouquinho para mostrar, tá? Ó, soltei aqui mais a minha tensão e agora, como vocês podem ver, ó, aqui está bem franzidinho. Já aqui não ficou franzida. E a minha tensão agora veio para o 1. Por quê? Porque eu tô utilizando aqui só uma camada de tricoline. E aí, né, ela já repuxou mais. Agora, aqui, que eu costurei com 2 camadas de tricoline unindo, eu não precisei mexer em nada na minha tensão. E ela estava no 3. Pessoal, acabou o segredo, né? Como vocês viram, é simples de costurar utilizando a linha de bordado, a linha trilobal, que vocês encontram lá no Léo Bordados. E como eu falei no início do vídeo, eu vou estar deixando as informações todas aqui abaixo, inclusive um cupom de desconto especial para você garantir um descontinho aí nas suas compras. E a regra é a mesma. Dá para você utilizar a linha de bordado na máquina doméstica, como também dá para você usar na máquina industrial. E você vai fazer da mesma forma. Na hora de encher a bobina é só dar 2 voltinhas e na hora da passagem de linha normal. E aí você regula a tensão conforme o seu tecido, se as camadas estão mais grossas ou se estão mais finos. Você vai sentir com certeza quando você estiver costurando. E se você gostou dessa aula, você viu aí que durante essa aula eu deixei várias dicas para vocês, inclusive mostrei para vocês peças que eu ensino dentro do meu curso Enxoval dos Sonhos. Lá também tem uma aula completa sobre linhas de bordado. Eu conto tudo para vocês. E se você quiser se tornar minha aluna, aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu tô deixando para você o link do meu site para você correr agora e se tornar minha aluna. Eu tenho certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida. São mais de 30 peças do enxoval de bebê e o curso tem mais de 100 aulas. A gente fala desde os materiais, como você fazer a escolha certa, até a sua peça pronta. E aí, quer se destacar no mundo do enxoval de bebê e dar um passo além e se tornar minha aluna? Aproveita, clica no link aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele se curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E ó, testa aí no seu ateliê e quando você fizer e notar a diferença nas suas peças, não esquece de tirar aquela foto e me marcar lá no Instagram. Aproveita para me seguir se você ainda não me segue por lá. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!